Olá, turma, tudo bom? Passou aí mais uma semana de aula, chegamos a uma outra semana. Espero que tenham estudado, atualizado os conteúdos e também tenham descansado. A nossa aula de hoje vai ser a aula de número 2 sobre redação. Eu pensei em trazer para vocês algumas dicas para que vocês possam produzir o texto dissertativo argumentativo no Enem. Mas antes de falarmos nessas dicas, eu queria refletir com vocês sobre o que é o Enem. Já que eu falo tanto do Enem em sala de aula, não sei se eu já expliquei a sigla Enem. Se eu já expliquei, é bom que reforce agora esse conceito. O Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, após terminar a vida escolar, vocês terão que fazer uma prova, para que nessa prova vocês sejam avaliados de acordo com as disciplinas que vocês estudaram ao longo da escola. E ao término dessas disciplinas vocês fazem uma redação, que é justamente a redação que a gente vem trabalhando, a gente vem conversando há uma semana, que é o texto dissertativo argumentativo. Então é importante que vocês ainda no nono ano, vocês já venham tendo consciência do que é o Enem, saber o que é o Enem, como ele avalia dentro de uma redação, para que vocês sintam-se mais seguros ao chegar no terceiro ano do ensino médio. Tá bom? Uma reflexão para a gente começar a conversar sobre essas dicas. As prisões estão cheias, por isso vamos bombardeá-las. Uma pergunta. Esta afirmação fere os direitos humanos? Reflitam. Em breve vocês me contam. Mas antes de vocês me contarem, já vou afirmar. Sim, de fato, essa afirmação ela vai ferir os direitos humanos porque ela está pregando a morte de um grupo social. E dentro de uma redação você não pode fazer isso. Eu falei para vocês na nossa última aula que o Enem ele não aceita que na sua redação você venha ferir os direitos humanos. Então as prisões estão cheias, por isso vamos bombardeá-las. Não é uma solução para esse problema. Você, enquanto um sujeito social que vai estar discutindo sobre um problema social que justamente nesse caso é a superlotação das cadeias, você não pode sugerir que o ideal é bombardear as cadeias. Muito pelo contrário, é você pensar em uma proposta de solução para esse problema. Então, comece a refletir, comece a pensar sobre essas questões. Alguns temas do Enem. 2010, nós tivemos o trabalho na construção da dignidade humana. Percebe-se que é um tema amplo, pode ser o trabalho infantil ou pode ser de fato o trabalho adulto. 2011, viver em rede no século XXI. Esse viver em rede subentende-se que é de fato as redes sociais. Os limites entre o público e o privado. 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Imigratório de imigração, mudar de lugar. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. São temas polêmicos, são temas que chamam a atenção do leitor e de fato essa é a intenção do Enem. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de que esses temas, eles estão discutindo temas sociais, valores sociais. E são temas que são abertos, justamente para que você tenha essa autonomia de delimitá-los, criando o seu título e discutindo uma forma específica desse tema, um tópico específico sobre esse tema. Seguindo com os temas, Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2016, caminhos para combater o racismo no Brasil. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. De fato, já envolve uma discussão sobre inclusão. 2018, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Foi um tema polêmico porque envolveu fake news, envolveu pessoas que têm acesso e pessoas que não têm acesso à internet. A mudança de discurso nas redes sociais, que é diferente do discurso que está por fora das redes sociais. E 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Todos esses temas são polêmicos, todos esses temas trazem uma discussão social e todos esses temas vão te dar uma autonomia para que você discuta sobre ele e que você dê a sua opinião sobre ele. Dicas, cheguei mais dicas.
Não repetir palavras. Por que, Francisco, eu não posso repetir palavras dentro da minha redação? Você está sendo avaliado. E o seu avaliador, ele quer saber se você tem um repertório de palavras, se você consegue utilizar sinônimos. Logo, é interessante que você não faça repetição de palavras. Vou dar um exemplo. Se você falou menina, você pode utilizar garota, você pode utilizar uma jovem. Não ficar repetindo menina diversas vezes para não mostrar uma pobreza de vocabulário. Período curto, ou seja, eu não posso iniciar a minha introdução com 2 linhas e colocar o meu desenvolvimento com 20 linhas. Período longo, eu não posso iniciar a minha introdução com 20 linhas e fazer desenvolvimento com 3 linhas. É de fato você respeitar a estrutura do texto. Você colocar 7 linhas na introdução, mais 10 linhas no primeiro desenvolvimento, mais 10 linhas no segundo desenvolvimento e colocar até 7 linhas dentro da conclusão. É você respeitar essa estrutura. Verbo no gerúndio, usado para indicar uma ação prolongada no tempo ou uma ação que ainda está em desenvolvimento, não estando terminada. Exemplo, fazendo, comendo, realizando, brincando, gostando. O Enem quer que você traga uma certeza. Então, se você utiliza verbos no gerúndio, são verbos que trazem uma ação de processo, ações que não foram concluídas. Então, é importante que você utilize verbos no infinitivo. Vou fazer, vou realizar, vou cumprir. Porque assim você, de fato, está mostrando que o seu desejo ele é presente. Estou fazendo, estou realizando, estou comendo, parece que não vai terminar essa ação. Ela está sendo prolongada. Outra dica, não utilizar o eu. Nesse momento você pode se questionar, oxente, Francisco, como é que eu não vou utilizar o eu se a redação é minha? Se eu sou o produtor textual? A gente se pergunta isso. Mas o que acontece? Eu já falei para vocês, mas vou reforçar agora com a dica. A redação, ela é uma consciência coletiva. Você precisa utilizar o pronome nós. Nós desejamos, nós queremos. Quando você utiliza o eu, você quebra essa regra de consciência coletiva. Você não pode colocar eu desejo que o Estado realize tal ação. Eu desejo que os governantes realizem tal ação. É importante que você utilize o nós para manter essa consciência coletiva. O autor e o texto. Processo de interação. Eu sempre falo para vocês que é dentro da redação que você tem a oportunidade de conversar com o avaliador. Dentro da redação é o momento em que você vai poder brilhar, você vai poder fazer um texto que seja criativo. Então, o Enem ele vai te provocar uma reflexão. Bater em mulher, por exemplo, né? Por que se bate em mulher? De onde vem esse contexto histórico? Onde começou? Por que começou esse tipo de violência? O outro tópico, seriedade com o texto. Preservar a sua linguagem, evitando usar termos os quais você não conheça o significado. Se você for utilizar uma palavra, é importante que você saiba o significado da palavra para você não colocá-la dentro de um contexto e ela ficar incorreta. Vou dar um exemplo. Você coloca sendo assim, porém, mas, porque, todavia. Você relacionou vários conectivos de adesão, conectivos de contradição, e acaba que dentro de um texto podem ficar confusos se não forem coerentes. Então você tem que utilizar palavras, utilizar termos que você saiba o significado para que seu texto ele seja coerente. Adentrar, é importante saber que adentrar é um verbo que é entrar, para não utilizar essa palavra solta dentro do texto e ficar incoerente. Autonomia, que é o próximo tópico. Ter a capacidade de decidir sobre algo. Já falei isso para vocês. Você é um cidadão, você é um sujeito, está recebendo um tema, vai discutir sobre aquele tema, então seja autônomo, seja criativo. Se coloque em primeira pessoa dentro da consciência coletiva. Coloque ali a sua crença, defenda a sua crença, seja um sujeito crítico e reflexivo. O autor deve fazer uso da norma culta e domínio de ortografia. O Enem ele pede que você faça uso da gramática normativa, que é a gramática que nós utilizamos dentro da escola, nos livros didáticos também. Se vocês lembrarem da nossa penúltima aula por videoaula, que foi sobre variação linguística, eu falei para vocês sobre gramática normativa e falei para vocês sobre linguagem coloquial.
É justamente a gramática normativa que deve ser colocada dentro do teu texto. Ela vai cumprir uma das competências da tua redação. Próximo tópico, o desafio de viver com a diferença. Não é fácil, né? A gente precisa viver com a diferença, a gente precisa respeitar a diferença, a gente precisa acolher o outro. A gente, dentro de sala de aula ou até mesmo na redação do Enem, a gente precisa ter uma responsabilidade ao escrever o nosso texto. É de fato uma responsabilidade coletiva. Então, o primeiro tópico, conviver com as diferenças, é tratar das minorias. Quais são essas minorias? Quais são as minorias que não são visíveis? Quais são as minorias que não têm voz? Que não têm tantas políticas para a sua existência? O público LGBT, os índios, os negros. Minoria, qualquer grupo social que por alguma razão não tenha a oportunidade de participar da sociedade igual. É justamente os grupos que eu falei para vocês. Verificar se determinado grupo é uma minoria. Esses grupos eles estão em todos os ambientes, existem políticas para eles, são aceitos e respeitados. Eles estão em sala de aula, vocês conseguem ver trabalhando em lojas. Pensem sobre essas questões e vejam se de fato eles ocupam esses espaços. O que está impedindo esse grupo de participar na sociedade? Existem valores, existem crenças, reflitam também sobre quais são, que impedimento é esse que faz com que esses grupos não estejam dentro de sala de aula. O Enem ele vai exigir do aluno interdisciplinaridade, ou seja, é a capacidade que você tem de relacionar disciplinas. Se vocês voltarem ao nosso vídeo onde eu dou dicas de leitura, eu falo que vocês podem relacionar alguns livros trabalhados em sala de aula. Livros de diversas disciplinas. Então, inter quer dizer entre. Disciplina é o que você estuda, então um diálogo entre essas disciplinas. Como é que eu posso falar de geografia e de história dentro do Enem? Como é que eu posso falar de língua portuguesa e de arte dentro do Enem? Então o Enem ele vai prestar atenção se você é capaz de relacionar as disciplinas que você estudou ao longo da sua vida dentro da sua redação. Contextualização. Se você inicia a sua redação falando sobre o novo coronavírus, é importante que você traga uma linha do tempo sobre quando surgiu o primeiro coronavírus. Você está contextualizando o que você está falando. Se você, por exemplo, quer falar sobre antropologia e aí você cita Gilberto Freire, que é um sociólogo pernambucano, é importante que você fale um pouco do que é o trabalho de Gilberto Freire. Contextualizar é você apresentar o assunto que você está colocando dentro do seu texto. Por último, resolução de problemas. Você está escrevendo um texto que é dissertativo ou argumentativo. Você disserta, você escreve sobre algo, você argumenta, defendendo aquilo que você escreveu. Logo, isso vai ser uma problemática. Por último, você vai ter que trazer uma solução para esse problema. Disso você já sabe, não vou me prolongar tanto. As competências. Que competências são essas? O Enem ele tem 5 competências. Cada uma dessas vale 200 pontos, que somam os 1000 pontos do valor da redação. E cada um exige um critério. Competência 1. Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, vocês já sabem. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Cuidado para não haver fuga do tema, tá? Você não escrever um conto ao invés de escrever um texto dissertativo ou argumentativo. Você começar falando sobre futebol e terminar o seu texto falando sobre culinária. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tudo que você apresentar no seu texto, é importante que você traga a referência, é importante que você argumente, é importante que você mostre por que você colocou aquela discussão no seu texto. Não deixem as frases soltas. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quais são esses, Francisco? Coesão e coerência. Quando eu falo de coerência, é você deixar o seu texto com sentido, compreensível. Quando eu falo da coesão,
é você produzir um texto com os advérbios bem colocados, os elementos de preposição, você colocar os elementos que são as conjunções, você relacionar bem todos os parágrafos, que também são elementos de coesão, precisam estar todos conectados dentro da coerência, fazendo sentido. Competência 5, elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Já falei para vocês sobre a proposta de solução, agora só é vocês cumpri-la. Não desrespeitem o próximo, respeitem a existência humana, pense numa proposta de solução que seja criativa e que defenda os direitos humanos. Vou ficando por aqui, vou encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Se precisar, voltem o vídeo, assistam ao vídeo novamente. Guardem essas dicas, porque como vocês sabem, mais em breve nós vamos produzir um texto que seja dissertativo ou argumentativo. Então, tchau e bom descanso!